Fala aí galera, meu nome é Eduardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar como foi que eu voltei a ser ateu. Foi justamente procurando o Deus verdadeiro. Muita gente pediu para eu fazer um vídeo falando sobre como me tornei ateu. Até gostei, não esperava que fosse tanta gente pedir assim, e foi bastante gente, fiquei até feliz. E eu não fiz roteiro para esse vídeo. Então eu só fiz umas pequenas pautas, uns pequenos lembretes para eu poder contar a história para vocês. Então eu vou usar muito da minha recordação, tem que lembrar de muita coisa. Primeiro, eu vim de uma família católica, praticamente católica não praticante. Por que praticamente? Porque eu me lembro que na minha casa, quando eu era pequeno, minha mãe era católica, né? Devota de São Judas Tadeu, por isso que eu tenho Tadeu no nome, meu nome é Eduardo Tadeu. E tinha outras coisas, como por exemplo, tinha um Buda num pratinho cheio de arroz com moedinhas lá. E ela até hoje tem algumas imagens dos deuses hindus, aquele elefante cheio de braço, uma coisa assim, ou macaco, sei lá. Ela tem umas imagens assim, ela gosta de Deus, ela, vamos dizer, politeísta, né? Vamos considerar que eu vim de uma família católica não praticante. Vamos lá, o meu primeiro contato em algo relacionado a isso foi quando eu era criança. Eu não lembro a idade, devia ter uns 6 anos. E eu morava no Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, exatamente atrás do parque. E numa dessas que eu ia brincar e jogar bola, né? E eu vi um grupo de crianças ali. Aí eu falei, vou lá brincar com eles, né? E nisso eu me lembro que tinha uma brincadeira lá, não sei, de corrida de saco, não sei. E sempre quando acabava, o rapaz falava, não há vitoriosos, vamos dar uma salva de palmas. Tá bom, eu ia lá na onda, né? E depois ele, vamos agradecer em dizer amém. Aí todo mundo, amém. Eu, opa, o que é isso? O que significa isso? Ele explicou, amém significa eu concordo. Tá bom. Essa foi a primeira experiência, era um grupo evangélico lá no bairro. E eu não entendi muito bem aquilo naquele momento, né? Hoje eu já sei o que era. Mas achei bem interessante. E quando eu era mais velho, a vizinha recebia umas pessoas de igreja lá, né? Então eu me lembro que 2 rapazes bem vestidos, de terno e a Bíblia, de terno, gravata, né, escuro, e a Bíblia embaixo do braço, né? E eu sempre queria saber que pessoas bem vestidas essas, deve ser rico pra caramba, né? E quando eu conheci eles, né, um deles até fazia mágica, tirou a moeda da minha orelha, eu falei, caraca, cara foda, não senti nada. Criança, né, acreditava em tudo. E comecei a ler a Bíblia. E vou ser honesto, eu era criança, eu não entendia nada, não fazia a mínima ideia. O cara virou e falou assim, meu salmo preferido é o Salmo 29. Pô, cara, eu adotei aquilo pra mim, falar pra todo mundo, meu salmo preferido é o Salmo 29. Que porra é essa? Não sei, mas é o meu preferido, sabe? Tipo aquilo que muitos crentes vêm fazer aqui, falam o que o pastor fala, mas não fazem a mínima ideia do que o pastor está falando. Então, eu não fazia a mínima ideia do que eu estava falando. Pegava ali a Bíblia e não entendia nada. Não fazia sentido para mim. E se eu não me engano, a igreja era muito bonita lá no Jardim Botânico. Se eu não me engano, a igreja dos santos dos últimos dias, uma coisa assim. E tinha uma quadra de basquete, que às vezes eu ia lá jogar bola, ia a pé de casa para lá, tranquilo. Assim, eu nunca frequentei essa igreja, mas eu tinha um fascínio por ela. Pelas pessoas se vestirem bem, por ter uma estrutura boa, ter quadra de basquete. Então, assim, não é só aquele negócio de sermão. Você tinha entretenimento também. Essa história agora é interessante. Eu não lembro também quantos anos, eu acho que eu devia ter uns 12 anos mais ou menos, não sei, 12, 15, 10, não lembro, não sei. Eu só sei a ordem, eu não sei a idade. O meu tio estava meio que separado da minha tia, né? Então ele queria ir na macumba para fazer alguma coisa para ela voltar para ele. E ele chamou minha mãe. E como naquela época, eu acho que naquela época eu era filho único, então eu fui pra macumba. E chegando na macumba, tinha muitos santos, negócio de vermelho, preto, por isso que eu não sou flamenguista. Eu não entendi aquilo, por que aquilo, cara? Aquela coisa do mal, sei lá, parece ser mal, né? E tá bom. Aí tá lá a mulher lá, né? Engraçado porque é uma mulher que a gente já conhecia lá do bairro, já conhecia, sempre parecia uma pessoa comum, mas naquele momento ela se transformou. Então começou a falar assim, você, xexê, sei lá, uma coisa desse tipo, que eu não sabia por quê. E eu me lembro que meu tio falou assim, que estava com dor de cabeça. Aí ela foi lá, essa mulher foi lá, e falou, xexê, sei lá, o que ela estava falando lá, passou,
Aí ele falou assim, tá mais um pouquinho aqui atrás. Ela foi, fez outra reza, passou? Aí ele falou, passou. Cara, eu falei assim, caralho, que foda! Aí ele virou e falou assim, ó, ela também está com problema, apontou pra minha mãe. Aí a mulher foi lá e fez a reza na minha mãe. Passou? Aí minha mãe, passou. Eu, caralho, que sinistro isso! Aí a mulher se afastou, né? Aí eu virei pra minha mãe e falei, mãe, passou mesmo? Funcionou mesmo? Ela falou, porra nenhuma. Acho que foi a partir daí que eu me tornei cético. Porque, porra, como é que pode? Assim, se não funcionou, então essa porra não funciona, caralho. Não é que nem medicina. Não se aplica. Aí cara, a partir daí eu já vi que eu ia ser cético. Não vou acreditar em qualquer besteira, etc e tal. Realmente eu não estou no cronograma certo da idade, mas eu estou no cronograma correto do tempo. Depois disso, depois de não sei quantos anos, fui fazer a primeira comunhão. A primeira comunhão, eu tenho certeza, eu tinha 12 anos de idade. E eu fazia judô. Judô na Carioca e a primeira comunhão na Divina Providência. É relativamente perto. Só que o meu judô, se eu não me engano, era um horário de 6 às 7 da noite. E a primeira comunhão era de 6h30 às 7h30. E é óbvio que eu preferia o judô. Eu achava um porre a primeira comunhão, eu não entendia a historinha. Não é que eu não entendia, ela não fazia sentido para mim. Aquela parte do Adão e Eva me deixava com muitas dúvidas, mais dúvidas do que eu tinha já a respeito. Só que eu não tinha coragem de questionar. Eu nunca fui um aluno questionador. Eu sempre fui um aluno tímido. Eu ficava quieto na minha. Se eu tivesse dúvida, eu continuava com dúvida. Eu ia para o judô, saía às 7 horas do judô, ia para a primeira comunhão de kimono, chegava lá faltando 15 minutos para acabar. Não sei como eu passei. Eu não sei como eu passei, mas eu passei na primeira comunhão. Eu me lembro que o meu caderno vivia mais vazio. Meu livro, né? No livro você podia botar as respostas no livro, então meu livro vivia mais vazio do que preenchido. Quando chegava a época de prova, alguma coisa assim, eu olhava assim, caraca, não tem nada. Porque eu só chegava no final da aula e eu achava aquilo um porre, uma chatice. Só estava porque era obrigado mesmo, porque não tinha interesse. Preferia 1000 vezes estar no judô do que estar aprendendo sobre Adão e Eva. Tá, agora eu vou falar sobre um amigo meu, o Éder. Gente, eu nunca conversei com os meus amigos sobre religião. Tinha uns amigos meus que iam à igreja batista. Eu me lembro que eu estava jogando RPG uma vez. O Éder era o mestre, né? E tinha os outros amigos. E nisso a gente jogava RPG numa varanda, né? Uma área que era aberta. E do lado tinha uma igreja evangélica que um amigo nosso participava. Num desse momento que a gente estava jogando lá, poxa, um amigo meu, vou voltar como Fighter Berserk, Chaotic Evil, vou matar todo mundo, querem saber? Aparece o pastor da igreja e fala assim, Cristiano, você prefere adorar esse Deus do seu jogo do que o nosso Deus? Porque era domingo e ele tinha faltado à igreja para jogar, a igreja era do lado. Isso é muito marcante para mim. Mas nunca conversamos sobre religião, né? Naquela época de adolescência. Mas um amigo... A gente jogava RPG, cara, na época que começou o RPG. Então a gente não encontrava dados para comprar. Então meu amigo fazia de Durepox os dados, cara. Ficava mó barato isso. Era muito no improviso. Então a partir daí a gente já via que o cara era inteligente, né? Adolescente, já com livros, não existia livros em português de RPG, então usávamos xerox, né, cópias de livro em inglês. Porque também os livros eram caríssimos naquela época. E a única vez que eu conversei de religião com esse meu amigo, eu não lembro sobre o que era, eu só lembro de uma coisa. Ele fala assim, Deus não existe. Cara, eu fiquei apavorado e fascinado com isso. Por quê? Como um cara tem coragem de falar que Deus não existe? Mas o meu sentimento, no momento que ele falou isso, foi simplesmente assim, espera só que tu vai ver um dia. Não com tom de ameaça, mas com tom de, Deus existe, que bom, não sei o quê. Então eu achava que ele um dia fosse ver.
que não era aquele momento que ele estava cagando e andando para aquilo. Isso é uma coisa que eu fico triste de nunca ter conversado com ele, porque eu já poderia estar liberto desde aquela época. Mas, de vez em quando falei com ele semana passada, mas nunca sobre religião. E tem já alguns anos, 5, 6 anos, que eu não vejo ele pessoalmente. Um filme que nessa época me marcou muito, já na adolescência, quando eu era adulto, não lembro, é o filme Contato, com Judy Foster. Cara, esse filme me marcou muito porque ela era ateia. E eu sempre fui fascinado por pessoas que questionavam a autoridade de Deus. Eu sempre falei assim, caraca, como as pessoas conseguem fazer isso? Como elas conseguem ter essa coragem de questionar Deus, de duvidar de Deus? Então esse filme me marcou muito e vai me tornar um grande questionador. Se você não viu esse filme, assistam, é muito interessante. Quando eu era adolescente também, ou criança, eu ia muito no Barra Shopping com os meus pais. E eu me lembro que eu passava, logo depois que eu chegava ali no Sorria, você está na Barra, logo depois, mais à frente, da Zona Sul para lá, tinha uma ponte, e do lado direito dessa ponte era um lugar muito cheio de areia e com árvores enormes, retinhas. Eu achava muito bonito aquilo, eu falei, um dia eu quero brincar lá. Até que destruíram tudo e começaram a construir o que hoje é chamado de downtown. É um centro onde você pode trabalhar, pode estudar, tem clínicas, tem tudo ali dentro. É um shopping de céu aberto. E depois que eles construíram isso, eu falei assim, meu sonho é poder trabalhar lá. E aconteceu. Eu já trabalhei no downtown, fiz faculdade no downtown, ia no cinema no downtown, minha vida era no downtown. E era um cinema aberto, então era um shopping aberto, então tudo estava ali, pertinho, a pé. Sabe aquelas coincidências que você não tem explicação? Lei da atração? Então, era aquilo. Isso é uma coisa que me questionava muito. Poxa, como isso pode ter acontecido comigo? Eu queria e aconteceu. Quantas pessoas querem as coisas e não acontecem? Eu quero ganhar na loteria e não acontece, né? Então essa é uma coisa que me deixa na cabeça, em não querer duvidar de Deus. São aquelas coisas, as que dão errado a gente descarta, mas as que deram certo a gente enaltece, sabe? Eu sempre quis um carrinho de controle remoto caro. Não, você não tem isso, então esquece isso. Um dia eu quero trabalhar ali. Você conseguiu? Opa, então vamos enaltecer isso aqui e botar no pedestal, no altar. Então isso é uma coisinha que eu ignorava os erros e botava os que aconteciam como positivo, né? Então essa é uma coisa que me fazia não querer questionar. Mas nessa época que eu trabalhava lá, eu vivia me questionando. Por quê? Porque tinha 2 horas de carro para chegar lá, quase 2 horas de Jardim Botânico até o downtown, ali na Barra, com trânsito, era terrível, principalmente o trânsito ali embaixo da Rocinha, São Conrado. Então eu tinha muito tempo para pensar, porque um trânsito parado sozinho, você pensa, não tem mais o que você fazer. Então eu era obrigado a pensar, botar o tic-tac para funcionar. E nesses momentos de reflexão da vida, eu me questionava bastante sobre a existência de Deus. Eu ficava muito concluindo assim, poxa, é impossível existir um Deus no mundo tendo isso de ruim. Só que aconteceu uma coisa bem interessante. Eu tinha pânico, eu tinha medo terrível de questionar. Então, nesses momentos que eu estava tranquilão no carro, questionando, não sei o que, poxa, não faz sentido, não tem como existir um Deus, não sei o que. Cara, me viu vai acontecer uma merda contigo se você continuar questionando. Opa, peraí, eu não posso, desculpa Deus por estar blasfemando contra o Senhor. Eu sozinho no carro lá, imaginando tudo isso no meu cérebro aqui a 1000 por hora, eu dirigindo lá no carro. Só pensando nisso, eu não posso questionar, senão algo ruim vai acontecer. Então, quando algo ruim acontecia, era por eu questionar Deus. Então, por isso eu tentava não questionar. É aquilo que a religião faz com a gente, né? Ela pega a gente, ganância e medo, sabe? Ganância, você vai conseguir algo no futuro, você vai conseguir algo depois que morrer. Uma coisa maravilhosa se você seguir a Deus. E o medo, se você não seguir a Deus, você vai para o inferno, não sei o que, vai ser torturado, vai acontecer tudo de ruim. Apesar que céu e inferno não fazia muito sentido para mim também não. Eu achava que
era mais aqui na Terra, né? As coisas boas iam acontecer contigo na Terra e as coisas ruins iam acontecer contigo na Terra. Nesse momento eu achava que eu estava mais... Não conhecia ainda o lado espírita, apesar de ter um amigo meu bem espírita que falava que ouvia voz e tudo mais, mas isso aí eu não sei se eu vou falar não, mas... vamos continuar. Então, nesse momento que eu ia para lá de carro, eu me questionava bastante. E tinha medo de me questionar, então eu parava ali. Eu travava ali, não pensa nisso, vamos botar música, vamos mudar de música, botar uma música que eu possa cantar enquanto eu dirigindo, para não ter esse problema. Rapaz, eu acabei esquecendo de contar um caso antes disso ainda. O caso... Cara, vocês vão rir comigo que eu tive... Muita gente fala de experiência pessoal, certo? Bom, eu tive 2 experiências pessoais e que vocês vão rir pra caralho. Eu vou ser zoado aqui, mas tudo bem. A primeira experiência pessoal, acho que eu tinha 20 anos. Eu tava com uma namorada em casa, né, conversando com minha mãe, eu aqui, ela do meu lado aqui, e minha mãe de frente pra gente, conversando. Isso, imagina que tem uma porta aqui desse lado, né? Uma porta aqui, um vão, já tá aberto. Que era pra onde ia pra cozinha, eu tava na sala. E conversando com minha mãe, não sei o que, ela e eu conversando com minha mãe, a TV ficava ali, a gente olhando assim pra TV, conversando. A mãe falou, olha só, Tadeu, a vassoura flutuando. Eu, hã? Quando eu olho assim, eu vejo a vassoura flutuando. Só que eu vejo a vassoura flutuando da seguinte forma, assim, ó. Eu não sei se vocês estão vendo meu braço, mas acho que não estão vendo meu braço, não. Ou seja, eu não via a ponta da vassoura. Eu só vi esse lado pra cá da vassoura. E depois jogaram no chão a vassoura. Que porra é essa? Vi a vassoura flutuando e jogou a vassoura ali no meio da sala. Eu não entendi nada. Eu olhei pra menina, olhei pra minha mãe estava meio rindo, mas eu não entendi nada. Eu peguei depois e saí correndo, depois de alguns segundos, 5, 10 segundos, eu não sei. Saí correndo e fui ver quem era que tinha feito isso. Fui nos quartos, fui na cozinha, e na cozinha tinha uma porta pra rua, né? Cara, eu não vi quem era, ficou por isso mesmo. Essa foi a primeira experiência pessoal. Se eu contar a segunda experiência, eu vou fugir do cronograma, mas vamos lá. Deixa eu ver se dá pra contar. Agora vai a segunda experiência pessoal. Quer dizer, primeira experiência pessoal, vi uma vassoura flutuar. Explica isso, ateu. Segunda experiência pessoal. Essa é vergonhosa, cara. Segunda experiência pessoal, eu já estava morando aqui em Rio das Ostras. Era meia-noite. Minha esposa e eu estávamos deitados, dormindo. E você se lembra que eu falei que meu nome do meio é Tadeu. Minha família me chama de Tadeu. Meus amigos me chamam de Eduardo. Quer dizer, meus amigos de infância me chamam de Tadeu. Meus amigos atuais me chamam de Eduardo. Eu estava dormindo. Isso é vergonhoso eu contar isso, mas vamos lá. E eu acordo com o seguinte barulho. Tadeu! Tadeu! Caralho, eu acordei com isso. Eu virei pra minha esposa, que se chama Mônica, e eu me chamo Eduardo e Mônica. Mônica, tem alguém me chamando. Ela escuta, realmente tá te chamando. Eu, vai lá ver que eu tô com medo, eu não sei que porra é essa. Ela, vai você, tá chamando é você. E eu, apavorado, meia-noite, sozinho em casa com minha esposa, meu filho pequenininho, né, devia ter uns 3 anos, e me chamando. Tadeu! Que porra é essa? Eu vou falar o primeiro que veio na minha mente. Não, primeiro depois eu comentando com minha esposa, perguntei o que você achou que fosse. Ela achou que fosse um mendigo do lado de fora de casa. Só que o barulho não vinha do lado de fora, vinha da cozinha de baixo. Os quartos ficam em cima, veio da cozinha de baixo. E eu falei, não é possível porque o barulho veio de casa, né? Só que pra mim, eu acreditava naquela época em aliens que visitavam a Terra, etc e tal, né? E eu achava que era um ET querendo me sequestrar. Calma, já mudei de ideia, tá? Então eu achava que fosse um alienígena. Ai, que vergonha tá contando isso, cara. Puta que pariu. Aí... Só que tem o seguinte. Eu, com um cagaço, eu fui lá conferir pra ver o que era. E eu vi o que era.
eu vi o que era. E te falo mais. Se eu perdesse mais 3 segundos, eu jamais saberia o que era. Jamais. Por 3 segundos eu consegui descobrir o que era. Quando eu chego na hora, eu vejo chamando pela última vez. Eu tenho um gato, e era um gato de rua querendo comer a ração do meu gato. Sabe quando o gato faz aquele barulho de bebê? Ele estava fazendo um barulho, coincidentemente, parecia que estava chamando meu nome. Tadeu! E quando o gato me viu, saiu correndo pela janela. Fugiu. Se eu não tivesse descoberto aquilo, até hoje eu não saberia. Explica essa, Teus. Né? Então, por isso que eu digo, experiências pessoais todo mundo tem ou vai ter. Resta saber a sua competência para descobrir o que é. E que essa experiência pessoal de sobrenatural não tem absolutamente nada. Você que não teve capacidade de investigar ou tempo para descobrir o que é. O da vassoura, quase 20 anos depois, 15 anos depois, se eu não me engano, eu fui questionar minha mãe o que era. E eu nunca falei nada com ela durante esse período, em relação à vassoura. E ela falou que foi meu padrasto brincando com a gente. Então, por sorte, todas as minhas experiências pessoais, eu descobri o que era. Mas a maioria das pessoas que não são ateus, né, fala assim, não, porque eu tive experiência pessoal. Você tem competência para auditar um show de mágica do David Copperfield? Claro que não. Então, como você pode auditar o que aconteceu com você? Como você pode descobrir o que aconteceu com você? Você não tem recursos e nem competência para isso. Então você vai dizer que é o sobrenatural, quando não é. Quando não é. É bem real. Eu tive sorte de descobrir os meus. Mas se eu não descobrisse hoje, eu não saberia o caso do gato. O gato de rua na minha casa me chamando. Cara, não teria como. Naquela época eu acreditava em alien, achava que era alien. Minha esposa acreditava que era um mendigo que estava no lado de fora de casa que me conhecia. Não sei porquê, mas acho que ela estava sonhando. É isso. Então, tá, mas ainda nessa época eu ainda era... Minha religião era católica não praticante. Católica não praticante, mas tendencioso ao espiritismo. Tanto é que tinha um amigo meu que fazia tarô, recebia espírito, via coisas. Hoje eu já sei o que ele tem. E ele não fala mais comigo por causa disso. E eu ia muito na casa dele, falava, pô, joga tarô pra mim, não sei o que, não sei o que. Ó, tô com uma namorada, o que as cartas falam sobre ela, não sei o que. E... Então eu estava muito tendencioso ao espiritismo, né? Fazia mais sentido para mim o espiritismo. Apesar de, vamos dizer, um espírita não praticante. Vamos lá. Teve uma época que eu trabalhei pra caralho, viajei o Brasil todo. Quase me separei por causa de tanto tempo longe, arrumando briga já com a esposa. E nesse tempo... eu fui transferido para voltar, eu moro na região dos Lagos, fui transferido para voltar para morar no Rio de Janeiro. Fiquei lá por 1 ano e pouco, depois eu voltei para Macaé. Quando eu voltei, foi nesse processo, nessa primeira crise do petróleo, lá em 2010. E a empresa começou a demitir muita gente. E a minha demissão era uma questão de tempo. Por conta disso, por termos pouco funcionário, eu fui tendo menos trabalho. Então, consequentemente, mais tempo para pesquisar as coisas na internet. E foi nesse momento que eu tinha me lembrado de uma frase que eu tinha visto em algum lugar que dizia o seguinte: quando você é criança, você é muito jovem para ficar com Deus. Quando você é adulto,
você é muito ocupado para ficar com Deus. Quando você for velho, vai ser tarde demais para você ficar com Deus. Foi nesse momento que eu lembrei, poxa, tá aí. Estou com tempo ocioso, tempo livre, e vou procurar o verdadeiro Deus. E nessa época, eu me considerava eu gostava da doutrina espírita, apesar de não conhecer tão a fundo. Porque ela era a única que justificava as minhas dúvidas. Do tipo, por que uma criança nasce aleijada, cega, etc e tal? Porque ela quis. Porque ela quis também não achava que era tipo uma punição referente à vida passada. Então acreditava em reencarnação, etc e tal. E achava interessante a doutrina espírita. Mas não conhecia a fundo. Então eu falei, poxa, vou seguir. Estou com tempo livre aqui no trabalho. Vou seguir o verdadeiro Deus. Vou procurar o verdadeiro Deus. E qual foi a primeira tática que eu fui usar? O primeiro caminho que eu fui seguir foi procurar o verdadeiro Deus no Espiritismo. Porque eu nunca consegui acreditar no evangelismo. No catolicismo, eu acreditei, mas eu vi que eu estava errado, então já estava descartado por mim. E quando eu fui ver sobre o Espiritismo, as ferramentas que eu tinha acesso naquela época, o que mais me influenciou em tudo isso, por incrível que pareça, foi o Orkut. O Orkut e o Google me ajudaram pra caramba, porque eu interagi, participei de debates com isso. Só que o debate não é o debate que o pessoal vem aqui querer impor o Deus deles para mim. No debate que eu queria, olha a abordagem que eu usava, eu queria estar errado em tudo. Pega os meus erros, me questione, eu perguntava um monte de coisas e as pessoas me respondiam. O que eu mais queria entender, eu queria uma prova. Primeiro, uma prova que o sobrenatural existe. Então, o que eu mais pesquisei e eu queria fazer, e estava disposto até a pagar para isso, é fazer regressão. Eu queria saber o que eu fui na vida passada. Porque não adianta eu esperar o que eu vou ser depois de morrer. Eu quero saber o que eu era. Se eu souber o que eu era na vida passada, é uma prova que existem vidas passadas. Então, consequentemente, quem faz isso é Deus. Então, provando que é a vida passada, para mim, automaticamente, é a prova que existe um Deus. Então, eu estaria no caminho certo para seguir o Deus verdadeiro. Tanto é que o meu canal é baseado nessas minhas dúvidas. Tudo que você vê de tópico no meu canal, muitas delas são baseadas nas dúvidas que eu tive nessa época. Que eu achei a resposta. Então, quem estiver tendo essas dúvidas vão acabar encontrando no meu canal também. Quem passar pela mesma coisa. Então, continuando. E eu comecei a entrar num debate sobre vidas passadas. E muita gente falava assim, não faça. Outra gente, pode fazer que é tranquilo. Outra, não faça. Por quê, cara? Por que eu não posso fazer? O que acontece? Eu vou ficar retardado pro resto da vida se eu fizer uma regressão e for algo muito ruim? Aí fala, não, você não deve mexer nisso, não deve mexer. Não, mas eu quero mexer nisso. Por quê? Por que eu não devo mexer nisso? Sabe? Aí foi aí que uma pessoa comentou. Eu fiz regressão. E a única coisa que eu vi foram coisas baseadas no filme que eu assisti no dia anterior. Todas as 5 regressões que eu fiz naquela sessão, as 5 eram sobre o tema do filme que eu vi anterior. Eu falei, poxa, então, quando você faz uma regressão, pode ser que alguém está pegando alguma coisa do que você já vivenciou na vida atual. E te levar a crer que você está pensando nisso em uma vida passada. Foi aí que eu conheci o ateísmo. Ainda acreditava em Deus. Mas foi nesse momento que a pessoa falou, essa porra de vida passada não existe, é tudo baboseira, não sei o que lá. Eu falei, porra, então como você explica isso? Que aí foi o cara justamente explicando isso. E eu falei, cara, isso faz muito mais sentido do que um cara falar, pode fazer que é tudo ótimo, lindo, maravilhoso, ou não faça que é perigoso. E o cara, essa porra é baboseira. Eu falei, por quê? O cara falou, não, porque você é baseado em filmes passados, alguma coisa assim. Fez sentido pra mim naquele momento. Deixa eu procurar saber mais sobre esse negócio de ateísmo aqui. Peraí.
E comecei a pesquisar meses. Fui questionando coisa por coisa. Foi nesse momento que eu questionei sobre o caso da vassoura, né, que minha mãe depois me falou o que era. E, como eu disse, fui pesquisando com a intenção de eu estar errado. Eu quero estar errado. Então vamos lá. Isso, pá, é assim assado. Opa, faz sentido. Isso aqui, opa, faz sentido. Ah, mas e o universo, não sei o que. Cara, as coisas, o ateísmo me dava as respostas que faziam sentido. E, cara, eu vou te falar, a fé que eu tinha naquela época estava sendo tratada como uma prostituta de R$5. Né? Eu já vi isso num vídeo, o cara comentando isso. Então, minha fé foi surrada, minha fé foi humilhada e jogada fora. Eu joguei fora minha fé, caralho. E comecei a pesquisar Google, o YouTube. Eu não tinha muito acesso, porque a conexão era de 1 mega naquela época. E não era muito boa, mas eu conseguia ver alguns vídeos. E eu vi muito vídeo da época, era do Vides, do Antônio Vides. O cara passando ali no lago, que eu botei até no vídeo anterior meu. E que eu achava fascinante, mas ainda assim não me estava convencendo que Deus não existe. Até que chegou no momento, essa foi a melhor de todas, eu não vou me esquecer. Até que chegou no momento em que eu fui trabalhar, continuei minhas pesquisas. Eu vou te falar o seguinte, essas pesquisas demoraram uns 6 meses mais ou menos. E se eu não me engano, isso foi em janeiro de 2011, eu não lembro o dia exato, em que eu estava lendo sobre isso, né, até que a ficha caiu. Cara, mas eu me lembro da sensação. Foi uma mudança radical mesmo. Eu fiz exatamente essa expressão. Eu estava em frente ao computador e fiz assim. Deus não existe. Foi exatamente essa sensação que eu tive quando a ficha caiu. Quando eu concluí de volta o ateísmo. Porque todo mundo nasce ateu. Depois, por ordem da família, da sociedade, do lugar que você mora, te converte para a religião local, né? Ou da família. Então, a partir desse momento, eu voltei a ser ateu. Eu peguei, saí da minha sala, fui no fumódromo, acendi um cigarro. Naquela época eu fumava. E não conseguia parar de pensar nisso. Deus não existe. E agora? O que fazer? Como vai ser daqui para frente? O que eu faço? Eu me senti muito mal. Muito, muito mal mesmo. Esse mal-estar ficou comigo por uns 3 dias. Eu fiquei arrasado, muito triste. Para mim a vida acabou ali. Não fazia mais sentido viver. Não queria, não que fosse tirar minha vida, não, claro que não. Mas não tinha mais razão para viver. Essa é a minha mentalidade. Não tem motivo para viver. Para que você vai viver? Se não existe Deus, não existe porra nenhuma. Só que depois desses 3 dias, passou. Aí que eu me aprofundei mais em conhecer o ateísmo. Porque até o momento antes disso, eu estava pesquisando no ateísmo as perguntas, as respostas para as minhas dúvidas. E quando todas foram respondidas, que a ficha caiu, que eu concluí o ateísmo, aí eu fui procurar saber do ateísmo, os erros do ateísmo. Assim como eu procurei os erros das religiões, da religião que eu estava seguindo, né, da minha ideologia, então vamos procurar os erros do ateísmo também. Não estava encontrando porra nenhuma de erro. Tudo fazia sentido. Tinha lógica, razão e tinham evidências para suportar isso. Então, eu estava naquela fase do ateu chato. Queria falar para todo mundo, Deus não existe, não sei o quê. Eu arrumei muita confusão por causa disso, né? Eu queria alertar o máximo de pessoas possíveis para não serem enganadas como eu fui. Não estou dizendo que eu fui enganado por uma pessoa. Fui enganado pela sociedade, porque a sociedade está enganada. E eu fui no fluxo. Então, a partir daí, eu percebi muito minha esposa também, né? Que ela não é
nunca foi ateia. Então, a partir daí, até hoje, eu pesquiso na tentativa do ateísmo estar errado. Porque eu quero estar errado. Se você pedir para mim, você quer que exista um Deus ou você quer que não exista um Deus? Eu, ateu, digo, eu quero que exista um Deus. Então, eu tenho que procurar as falhas no ateísmo. Então, até hoje eu pesquiso sobre isso, faço vídeos com a intenção das pessoas falarem, você está errado nisso, 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 para eu mudar de opinião. Eu quero mudar de opinião. O que eu mais gosto é de saber que estou errado e que posso mudar de opinião. Porque eu não quero ter compromisso com o erro. Deixa eu voltar rapidinho. Nessa época que Deus não existe, eu não queria aceitar. Mesmo depois dos 3 dias que eu fiquei mal, eu queria estar errado. Até que eu conheci um cara, que era até o gerente de onde eu trabalhava, que ele falou assim, não, eu não sou ateu e também não sou cristão, não sou deísta. Eu falei, o que você é? Eu sou agnóstico. Que porra é essa de agnóstico? Foi nesse momento que eu pesquisei sobre agnóstico. Né? Agnóstico é o cara que não sabe se existe Deus ou se não existe. Eu falei, opa, beleza, eu quero entrar aí. Então, eu me chamava de agnóstico. Eu me chamava de agnóstico naquela época. Durou nem uma semana, porque não fazia sentido também ser agnóstico para mim. Na verdade, eu me considero o seguinte. Eu sou ateu, muito ateu, perante todos os deuses que me foi apresentado. Todos os deuses que me foram apresentados, eu sou ateu. Agora, se existe algum Deus que ninguém nunca, jamais ouviu falar, eu posso me considerar agnóstico perante esse Deus. Então, perante alguma coisa, uma força superior que ninguém nunca ouviu falar, eu sou agnóstico. Mas uma força superior que todo mundo já ouviu falar, que sabe como é, que sente, não. Nisso eu sou completamente ateu. Isso eu cheguei a uma conclusão logo depois do eu ser agnóstico. Aí depois, continuando, passei a fase de ser ateu chato, né? Entendi que eu tenho que respeitar as pessoas, né? Perturbei muito minha esposa com isso. E as pessoas falam para ela, uma pessoa me pediu para eu comentar sobre minha esposa por ela não ser ateia, né? Como é o nosso relacionamento. Bom, em 2016 estamos juntos há 16 anos. Nós nunca nos casamos e temos 2 filhos, de 13 e 9 anos. E eu tenho a filha temporária de 16 anos que está fazendo intercâmbio aqui. Vai ficar até janeiro do ano que vem. Cara, a minha esposa e eu, nós somos cúmplices. Olha a foto aqui. Essa foto aqui já diz tudo, né? Eu adoro essa foto. Nós somos muito parceiros. A crença dela, eu falo, é bem interessante. Porque ela acredita no que ela quer acreditar naquele momento. Simples assim. Se ela quiser ir numa igreja, ela vai numa igreja. Se ela quer ver o Papa, ela... esse Papa Francisco é muito legal, muito bom, gosto muito dele. Quero ir no centro espírita, ela vai no centro espírita. Ela gosta de santo. Tem um santinho ali, não sei quem é, São Judas Tadeu, não sei quem é, São Francisco, não sei. Ela tem um santinho. Ela é o que ela quer ser. Ela assim, mas aquele dia, a regra dessa religião é essa, ela foda-se as regras da religião. Eu acredito no que eu quero acreditar e foda-se o resto. Mas isso está errado, foda-se. Eu quero acreditar e foda-se. Ela é desse momento, é desse tipo. Então ela acredita no que lhe convém, no que ela acha que melhor para ela, no que ela quer acreditar que seja verdade. É isso. Ela é isso. E quanto aos meus filhos, o mais interessante é que quando eles questionam alguma coisa desse tipo, eles perguntam pra gente, ela dá a versão dela e eu dou a minha versão. E eles concluem por eles mesmos qual o mais sensato, né? Então, mais uma coisa nós dois dizemos. Você não precisa estar pensando nisso agora, que você é muito novo. Não precisamos ensinar religião para eles agora. Então, acredita no que eles querem depois que eles ficarem adultos. Agora,
Pensa nisso não, vai brincar, vai jogar videogame, vai estudar. Não fica aqui falando sobre religião não, você não precisa se preocupar com isso não. Você é muito novo para se preocupar com essas coisas. Mas eu já vi eles comentando sobre não acreditar, né? Mas é indiferente. Quando eles ficarem mal de idade, eles acreditam no que eles quiserem. É o direito deles de acreditar. Então é isso, pessoal. Eu faço vídeos para o YouTube justamente para pessoas que têm certas dúvidas, como eu tinha. Né? Eu respondi assim para 3 perguntas. Primeiro, se eu estivesse errado sobre Deus, eu gostaria de saber. Sim. Segundo, se não existisse nenhum Deus, eu gostaria de saber? Sim, a resposta é sim. E terceiro, se as evidências mostrassem que eu estava errado, eu mudaria de opinião? Sim. Então, por conta disso, eu sempre quis a verdade acima de qualquer crença, acima de qualquer autoridade. E é por isso que eu faço vídeos, justamente usando temas que eu tinha dúvidas naquela época, que eu não conseguia achar respostas, eu tive que procurar muito. Eu perdi meses procurando respostas para as minhas dúvidas. Então, os vídeos que eu faço, eu tenho vários roteiros para serem feitos ainda, é baseado nessas dúvidas. Então, se você tem alguma dúvida, ou se quer que eu faça um vídeo baseado em alguma dúvida que você já teve, posta nos comentários que eu vou anotar aqui para fazer futuramente. Eu tenho isso aqui de vídeos para gravar, não tenho tido muito tempo, mas conforme for fazendo, eu estou agendando. Eu já fiz alguns por causa das férias, eu já fiz alguns e já botei agendado até setembro. Então, conforme eu vou fazendo, vou botando em agendamento lá pra frente. Então, eu não sei quando vocês vão ver esse vídeo, mas eu estou gravando um dia depois da medalha de ouro do Brasil. Para você ter uma ideia do futebol e do vôlei, né? Então, então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Desculpa por ter ficado grande. Estou vendo que vai ficar grande pra caramba isso. E até a próxima. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu? Obrigado. Tchau. É isso aí, pessoal. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe no seu Facebook, Twitter e Google+, que isso ajuda bastante a continuar postando vídeos. E se puder, deixe seu comentário, que isso me motiva muito e serve de inspiração para ter novas ideias. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima. E eu demorei um pouco para aprender que eu tenho que respeitar o direito... o carro do gás, cara, até hoje. Cara, em todos os vídeos. Eu não posso esquecer onde eu tô. Sim, na foto do teu chato. Então, eu não sabia que naquela época... Fazer isso aqui com Durepox.